Eu achei que Key West fosse apenas mais uma cidade turística da Flórida. Mais uma dessas cidades bonitas, cheias de bares, camisetas coloridas, turistas, música alta e fotos de pôr do sol. E talvez esse tenha sido o meu maior erro, porque poucos lugares me deram uma sensação tão estranha de liberdade, silêncio e tempo desacelerando. E o mais curioso é que a experiência começa muito antes da chegada. Ela começa na estrada, porque existe um momento muito específico quando você está indo para Key West, em que o continente começa a desaparecer atrás de você. E aquilo mexe com a cabeça. Você olha para o para-brisa e o mar começa a aparecer dos dois lados. Não de um lado, dos dois. E aos poucos, a sensação é que você está saindo da vida normal, como se estivesse deixando alguma coisa para trás. Talvez o barulho, talvez a pressa, talvez o excesso, talvez você mesmo. E conforme as pontes aparecem, uma atrás da outra, o tempo parece começar a mudar. É difícil de explicar, mas parece que a estrada obriga você a desacelerar mentalmente. Talvez porque não exista para onde correr. Talvez porque o horizonte seja aberto demais. Talvez porque o mar faça isso com as pessoas. Mas existe uma mudança emocional acontecendo ali. E quem gosta de dirigir percebe isso muito rápido, porque algumas viagens são apenas deslocamentos. Outras viram experiência. E Key West tem exatamente este efeito. Você não simplesmente chega lá, você vai entrando no clima lentamente. As ilhas pequenas começam a aparecer, os barcos, as marinas, as casas isoladas, os pequenos restaurantes de estrada, os pescadores, as bicicletas, os carros antigos, o vento. Tudo parece dizer calma. E isto é curioso, porque o mundo inteiro hoje parece funcionar ao contrário. Tudo é urgente, tudo é rápido, tudo exige resposta imediata. As pessoas comem olhando o celular, conversam olhando notificações, viajam sem perceber a viagem, vivem sem perceber os lugares. Então aparece uma estrada onde o próprio caminho obriga você a prestar atenção ao céu, à água, à luz, ao silêncio. Talvez por isso tanta gente se apaixone por aquela viagem, porque não é apenas uma estrada, é uma transição emocional. Existe uma sensação muito estranha de liberdade ali. E talvez liberdade verdadeira não tenha tanto a ver com dinheiro quanto as pessoas imaginam. Talvez liberdade tenha mais relação com o tempo, com a ausência de pressão, com respirar sem urgência. E Key West parece provocar exatamente isto. Quando você finalmente chega, a sensação continua, porque a cidade não parece tentar impressionar ninguém. Ela simplesmente existe, e talvez isso seja uma das coisas mais interessantes daquele lugar. Hoje quase tudo parece performático. Restaurantes tentando parecer sofisticados, lugares tentando parecer exclusivos, pessoas tentando parecer felizes. Key West não parece tentar muito. Ela é imperfeita, desgastada pelo sol, pelo sal, pelo vento, pelo calor, pelo tempo, e talvez seja exatamente isso que dê personalidade ao lugar. As ruas são estreitas, as construções têm influência caribenha, as árvores parecem crescer sem preocupação, as bicicletas aparecem em todo lugar, as pessoas caminham devagar, e existe uma atmosfera meio boêmia, meio marítima, meio nostálgica, como se o lugar inteiro dissesse: não tenha tanta pressa. Talvez por isso tanta gente madura goste dali, porque chega uma fase da vida em que o excesso começa a cansar. Excesso de trânsito, excesso de compromisso, excesso de cobrança, excesso de aparência. E algumas pessoas começam a procurar outra coisa. Silêncio, experiência,
sensação, memória. Talvez Key West converse exatamente com isso. Aliás, uma das coisas mais interessantes naquele lugar é observar as pessoas. Casais aposentados caminhando sem rumo, homens sozinhos dirigindo carros antigos, motociclistas, artistas, pescadores, velejadores, pessoas que claramente decidiram desacelerar. E talvez exista uma razão para isso, porque algumas cidades estimulam ambição, outras estimulam consumo. Key West parece estimular presença. Você sente mais o ambiente, o vento, o cheiro do mar, a mudança da luz, os sons, as conversas, os detalhes. Tudo parece mais físico, menos digital, e talvez isso tenha ficado raro. Hoje, muita gente fotografa lugares, mas quase não sente os lugares. Key West parece provocar o contrário. Ela faz você sentir, talvez porque exista água em volta de tudo. O mar muda as pessoas. Existe alguma coisa no horizonte aberto que reorganiza pensamentos, faz lembrar coisas, faz refletir, faz diminuir o ruído mental. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas tenham experiências emocionais fortes em cidades litorâneas. Porque o mar cria espaço interno. Outro detalhe interessante, Key West não parece obcecada por juventude. E isso é raro. Hoje muitos lugares vivem tentando parecer novos, modernos, exclusivos, tecnológicos. Key West parece confortável com o próprio envelhecimento. E talvez exista uma lição silenciosa nisso, porque algumas coisas ficam mais interessantes com o tempo. Certas cidades, certos carros, certas músicas, certos homens. Talvez maturidade tenha exatamente essa beleza, parar de tentar parecer outra coisa. Existe também uma sensação muito forte de estrada naquele lugar, especialmente para quem chega dirigindo, porque a Overseas Highway não é apenas bonita, ela mexe emocionalmente com quem gosta de viajar de carro. Você sente a distância acontecendo, você sente o continente ficando para trás, sente a mudança de atmosfera, e talvez essa seja uma das maiores diferenças entre viajar de avião e viajar de carro. O avião leva você até o lugar, o carro faz você sentir a chegada, e isso cria memória. Talvez por isso tantas pessoas guardem lembranças tão fortes de certas estradas, porque algumas viagens acabam se tornando maiores que o destino, e talvez Key West seja exatamente isso, uma sensação construída lentamente. Pontes, mar, luz, vento, silêncio, até você perceber que desacelerou também. Outra coisa muito interessante é o pôr do sol, porque em muitos lugares o pôr do sol é apenas paisagem. Em Key West, ele parece um evento emocional. As pessoas realmente param para assistir, sentam, ficam em silêncio, conversam devagar, fotografam, esperam. E quando o pôr do sol desaparece, muita gente aplaude. E isso diga alguma coisa bonita sobre o ser humano. Porque num mundo tão acelerado, ainda existir um lugar onde pessoas parem juntas para ver o dia terminar, tem alguma coisa de profundamente humano nisso. Talvez seja um lembrete de que nem tudo precisa ser produtivo para ter valor. Talvez seja justamente isso que muitos homens descubram depois dos 60 ou mais. Que a vida não é feita apenas de metas, ela também é feita de momentos, de memória, de sensação, de presença. E talvez lugares como Key West façam tanto sucesso exatamente por isso, porque eles lembram algo que o cotidiano moderno tenta fazer a gente esquecer, que viver não é apenas cumprir tarefas, também é sentir o tempo passar. Talvez por isso algumas pessoas saiam de lá diferentes, não transformadas, mas reorganizadas por dentro.
mais calmas, mais leves, mais silenciosas, como se alguma parte da cabeça finalmente tivesse diminuído o volume. E no final, os lugares mais inesquecíveis do mundo não sejam necessariamente os mais luxuosos. Talvez sejam aqueles que fazem você sentir alguma coisa verdadeira. E poucos lugares fazem isso de maneira tão boa como Key West.